Senhor presidente, vereadores, vereadora Cláudia, comunidade que aqui está presente, quem está nos acompanhando, saudamos de modo especial o Vladimir, está sempre acompanhando aqui, envolvido, também o Paulo Dutra, que representa aqui na nossa cidade, mais do que ninguém, o Festival de Folclore e tudo que é ligado à questão da cultura. Nós, neste dia, presidente, decidimos, poderíamos abordar tantas questões e, tendo em vista, vereadores, o pleito eleitoral que se aproxima, nós poderíamos tratar de questões relativas ao nosso mandato, pensamentos para o futuro, mas não vamos fazer isso. Então, nós achamos por bem hoje abordarmos e trazer para a reflexão da sociedade algo que já é uma marca aqui na nossa cidade, que deve... Peço que o Miqueias coloque a primeira imagem ali. E nós vamos tratar hoje um pouco da questão da importância do Festival de Folclore na nossa cidade. Está se aproximando mais uma edição, que será de 12 a 20 de agosto de 2016, a 13ª edição. Mas antes de nós tratarmos desse assunto, vereadora Cláudia, presidindo os trabalhos, eu preciso registrar, Passo Fundo hoje perde 3 pessoas importantes e que, de certa forma, são ícones. Penso que por tudo que representa para a cultura negra, para a negritude, para o samba, para o carnaval, hoje, eu diria assim, os orixás ou os deuses, como queiram, estão chamando o mestre Cavalheiro. E, portanto, toda a família Cavalheiro hoje está, de certa forma, de luto, mas também, por outro lado, feliz por tudo que o mestre Cavalheiro fez. Antônio Cavalheiro, o nome dele. 76 anos. Eu vi a postagem do vereador Alex, né? Hoje os tamborins silenciaram, os tambores silenciaram, e talvez os orixás estejam voltados e acolhendo este grande irmão. E faço questão de registrar isso, porque nós sabemos o que a cultura negra significou para a história de Passo Fundo, para não falar da história do Brasil, mas para a história de Passo Fundo, e o que ela continua representando para a história de Passo Fundo. Então, no mestre Cavalheiro, que os deuses todos, que não têm raça, não têm cor, não têm religião, mas se são Deus, ou se é Deus, eles são amor. Então, portanto, hoje é um caminho definitivo de amor, eu diria assim, que se abre para o mestre Cavalheiro. De outro lado, muitos dos que nos assistem, e talvez aqui até tenha alunos que foram alunos dele, a vereadora Cláudia conhece bem, trabalhou muitos anos lá no instituto onde o filho da Cláudia estuda, no Menino Deus, o professor Fusinato, o lindo Fusinato. Ele foi padre durante muitos anos dos missionários redentoristas, depois ele deixou do ministério, mas nunca deixou de ser padre, deixou do ministério, constituiu família. Mas todos os que foram alunos ou alunas dele, até hoje se recordam com saudade, porque ele nunca pegou um livro na mão para dar uma aula. Ele tinha sua caixinha de giz e o apagador, e assim ele ia para a sala de aula. E não poucas vezes, vereador Paulo, ele apostava com os alunos, quando vinha alguma discussão, ele apostava a Brasília velha dele, que ele tinha, pela informação que ele estava trazendo, pela reflexão que ele estava trazendo, pelo conteúdo que ele estava trazendo, e pela dúvida que os alunos... Então, vamos apostar a Brasília, e ele nunca ficou a pé, nunca perdeu a Brasília dele. Então, eu não cheguei a ser aluno dele, mas todos os padres da nossa diocese, que são anteriores a mim, todos, no período evidente que ele estava, foram alunos dele, e todos se recordam com muito carinho, com muito amor deste grande homem de Deus, que esse grande homem da educação lá no Instituto Menino Deus e na Universidade de Passo Fundo também. Também perdemos nesta madrugada, e ontem à noite, já te dou a palavra, vereador, ontem à noite eu estava atendendo uma situação de formatura do curso de letras, e aí
terminado, alguém me ligou, disse, vereador Padre Wilson, por favor, venha no hospital da cidade, a dona Genira, que é a esposa do Brasil de Carvalho, que faz 5 meses que ele faleceu, conhecidíssimo, trabalhou na antiga Rádio Passo Fundo, na Rádio Planalto durante muitos anos, e ele envelheceu e gastou a saúde cuidando da sua esposa, a Genira, que estava doente, e agora após 5 anos, então ela também se despede. E por isso, já vereadores 15 para 5, eu peço licença para me ausentar da sessão, que eu vou participar e presidir, ministrar o último momento de despedida, de passamento, está junto com a família. Então, eu peço licença 15 para 5, estou me ausentando, também para a população saber. Pois não, vereador Dalalana? Padre, o Fusinato, Padre Wilson, foi uma pessoa que muito nos ajudou, e muito trabalho que a gente fez lá dentro da escola Menino Deus. Na época que ele era diretor da escola, meus filhos estudavam lá, né? E ele sempre, de uma maneira ou outra, tentou proporcionar que as pessoas pudessem pagar a escola, corrida atrás, meia bolsa, isso e aquilo. E além da Brasília dele, que era folclórica, só dentro da universidade que ele tirava o chapéu de palha dele da cabeça, né? Porque senão ele não tirava nunca. Porque lá no Menino Deus, como ele era diretor, ele não tirava o chapéu de palha da cabeça, né? Então é uma pessoa maravilhosa, que Deus abençoe ele. E parece que aquela escola foi muito abençoada. Aliás, a Diocese de Passo Fundo e do Brasil toda, esse nome, que nem o Padre Olímpio, por tudo que fez, eu sempre dizia assim, o maior engenheiro que a Diocese tem. Eu tive o prazer dele estar na minha casa semana passada, a mãe dele mora pertinho, ali no nosso bairro, né? E que ele hoje se encontra bem de saúde. O irmão do Roque, né? E fiquei muito feliz quando ele chegou lá com a pastinha dele. Onde você está? Estou lá em Porto Alegre, adivinha fazendo o quê, diz ele para mim. Né? Foi uma pessoa que muito nos ensinou, ali dentro da Igreja de São Vicente, ali dentro da Igreja de São Vicente de Paulo, e também lá dentro do Menino Deus. Tem gente que parece que nasceu só para fazer o bem. E eu acho que isso vale a pena, porque o Padre Olímpio é um que já teve entre a vida e a morte, e agora fiquei muito feliz de ver ele. Eu sempre ficava sabendo dele quando encontrava o Roque na rua, né? E perguntava dele, e que ele está muito bem de saúde, uma aparência ótima, né? Isso aí que vale a pena a gente fazer o bem aos outros. Obrigado, vereador. Então, feito esse registro, então, vereadores e vereadora, nós queremos conversar um pouquinho hoje, e o microfone do APART está à disposição para quem quiser contribuir nesta reflexão, é tratar desta marca importante na cidade de Passo Fundo, que é o Festival de Folclore. E mais uma vez me dirijo ao Paulo Dutra, está aí, muito obrigado, Paulo Dutra, por marcar presença. E não estamos fazendo nenhuma homenagem, nem ao Paulo Dutra e nem a ninguém, porque seriam muitas pessoas que mereceriam, mas no devido tempo, Paulo, e a comunidade já te homenageou tantas vezes, já te reconheceu tantas vezes, mas ela nunca vai conseguir reconhecer o suficiente pelo trabalho que tu faz neste campo. Então, a palavra folclore do inglês, todos nós sabemos que é a junção de duas palavras, gente, povo e conhecimento. E nenhum povo vive sem isto. Se olharmos o radical, a origem inglesa da palavra. Então, é gente, povo e conhecimento que se juntam. Então, o Festival de Folclore no município de Passo Fundo é datado de 1992, quando aconteceu a primeira edição do festival. Depois de várias pessoas terem sido escolhidas pela delegada mundial do CIOF do Brasil, a senhora Luísa Cavalcante Maciel, representante do CIOF para o estado do Rio Grande do Sul, e de terem participado de 14 festivais internacionais de folclore, ajudando na organização de vários deles, em Campos do Jordão, em Santos, em São Paulo, acreditaram na possibilidade da realização de um folclore no sul do Brasil, de um festival no sul do Brasil, e mais precisamente Passo Fundo. Então, em 1992, depois de várias pessoas terem participado fora do Rio Grande do Sul, em São Paulo, em algumas regiões, e já mostrando serviço e mostrando capacidade, né, Paulo, de representar a cultura e de fazer a cultura acontecer, então se acreditou na possibilidade e se decidiu criar, então, organizar o primeiro festival
Festival de Folclore. E faço isso de forma não cronológica agora, gostaria que o Miqueias colocasse só. No último festival, a Thaís registra o que o presidente do mundial, do CIOF, como ele se referiu à 12ª edição, 92, lá começou pequeno, e nós vamos falar mais sobre isso, como ele agora se referiu, bem simples, é fala dela, não é fala do presidente, porque ela fala em português e ele não. Um dos 10 maiores e mais bem organizados do mundo. Essas foram palavras ditas em 2014 pelo presidente mundial do CIOF, o Conselho Internacional das Organizações de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais, aqui em Passo Fundo. Na 12ª edição, o presidente do CIOF, ele diz, um dos 10 melhores e mais bem organizados do mundo. Isto é mérito para Passo Fundo, isso é mérito para o povo de Passo Fundo, mas isso é mérito para quem esteve sempre à frente disso, a quem sempre coordenou, e é uma legião, como logo nós vamos ver, de pessoas. E de um batalhão, eu diria, de soldados que trabalham anonimamente, voluntariamente e gratuitamente. E mais do que gratuitamente, elas investem do seu tempo, investem do seu recurso, mas elas saem enriquecidas pelas trocas que vão acontecendo. Eu imagino, Paulo, o pessoal que vai vir para Passo Fundo esse ano, no 13º festival, as delegações já estão chegando, né? E hoje de manhã eu pude presenciar isso, eu dei uma volta e dei uma verificada no Parque da Gari, e uma das delegações já tinha representantes e já apareceram ali, a cara de espanto deles ao se depararem com o novo Parque da Gari. Elas já amavam vir para Passo Fundo, já adoravam vir para Passo Fundo, e era naquele matagal que nós conhecemos, naquele antro de violência e de criação, de marginalização e de marginais, de prostituição, de drogadição, de violência, e agora naquele espaço. E eu já fiquei me imaginando hoje de manhã, essas delegações, aproveitando aquele espaço que foi criado para apresentações ao ar livre, eu já me imaginando naquela passarela do lago, à noite, iluminado, e aí fazendo as apresentações. Isto é mérito e é conquista de Passo Fundo. Voltando ao primeiro festival, o projeto apresentou a justificativa, os objetivos, as metas, os recursos humanos e materiais, o período e o método de execução do evento. Tinha como meta projetar Passo Fundo e o Rio Grande do Sul para o Brasil e para o mundo. Eu imagino quando vocês iniciaram, né, Paulo? Dizer, vamos projetar o Passo Fundo para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Tenho certeza que algumas pessoas devem ter dito, estão sonhando, né, Kiko? Estão sonhando, estão maluco. Mas hoje é a realidade. Além disso, pretendia trazer a cultura de outros povos ao conhecimento. Então veja, povo, conhecimento. Então essas trocas, para que de fato nós pudéssemos nos enriquecer. O referido projeto foi então encaminhado ao então prefeito, engenheiro Ayrton Lângaro Dipp, no dia 10 de maio de 91. E foram muitas reuniões de preparação com vários segmentos municipais, até que o primeiro Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo viesse a acontecer de 17 a 31 de agosto de 1992. E aconteceu, naquela época, no Parque de Exposições Volmar Saltão. Parque de Exposições Volmar Saltão. Contando com o apoio de várias entidades locais, teve como tema o Encontro de Dois Mundos, em comemoração aos 500 anos do descobrimento da América. O apoio da administração municipal foi mantido pelos prefeitos Osvaldo Gomes, Júlio Teixeira, tendo sido o festival oficializado pela Câmara Municipal de Passo Fundo, através da Lei número 3.235, de 4 de setembro de 97. Veja, começou em 92, 5 anos depois, a Câmara reconhece e oficializa no calendário. Em 93, aconteceu o segundo festival, Oportunidade,
em que as reuniões preparatórias foram mais no sentido pedagógico, uma vez que o projeto já era conhecido. E a próxima edição do festival aconteceu em 95, quando este foi incluído nas comemorações dos 25 anos do CIOF Mundial, nos 150 anos da assinatura da Paz de Poncho Verde e nos 138 anos de emancipação política administrativa do município de Passo Fundo. Por fim, outras edições foram acontecendo em 96, 98 e este último, então, comemorando 141 anos de Passo Fundo e 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E estamos agora nos encaminhando para o 13º. Nestas edições, várias entidades, como o MTG e outras tantas entidades aqui de Passo Fundo se envolveram e deram um apoio fundamental, incondicional, para que, de fato, a coisa fosse acontecendo e nós tivéssemos as condições do Festival de Folclore acontecer. Dito isso, de 15 a 23 de agosto de 2014, aconteceu o 12º festival. Quem esteve no 12º Festival de Folclore lembra como as pessoas se assustaram positivamente falando e como as pessoas se arrepiaram. Eu me arrepio agora lembrando quando se deu a abertura e começou aquele hino, festival, o pessoal cantando, e as luzes e as delegações entrando, não é verdade? Muitos de nós que aqui estamos estavam na abertura. Então lembramos. E por que as pessoas se arrepiavam? Por causa de uma canção? Por causa de uma música? Por causa de pessoas que se vestiam de forma esquisita, de forma estranha? Não, porque pulsava nas veias de cada pessoa a certeza de que muitas trocas haveriam de acontecer. Muito enriquecimento cultural haveria de acontecer. O engrandecimento social, além de nós falarmos também da movimentação turística, da movimentação econômica, da movimentação também religiosa que se daria na cidade de Passo Fundo. Passo Fundo se tornaria, efetivamente, por uma semana, a capital do mundo, culturalmente falando, do ponto de vista de gente se encontrando e conhecimento se encontrando e as trocas efetivamente acontecendo. A Prefeitura Municipal de Passo Fundo e o CIOF, Seção Nacional do Brasília, Secção Estadual do Rio Grande do Sul, no 12º Festival Internacional de Folclore Passo Fundo, com um grupo de 160 voluntários. Teve um público, vejam, de 120 mil pessoas envolvidas. 120 mil pessoas envolvidas. E isto nas suas diversas atividades, entre gratuitas, contendo 8 desfiles de ruas, 30 oficinas de danças, 15 oficinas de conversação, espetáculos em praça, 10 espetáculos diurno no Casarão da Cultura, com acesso gratuito para deficientes, idosos, estudantes, e 9 espetáculos à noite abertos à comunidade, além de visitações a escolas e entidades. Gostaria que o Miqueias colocasse, queria convidá-los a termos a tranquilidade, são 3 minutos e meio, nós assistirmos um documentário que a TV a UPF produziu a partir desse 12º festival. Hoje é o dia do folclore. A união das palavras folk e lore significa povo e conhecimento. Folclore são as manifestações populares que aparecem em festas, alimentos, remédios, crenças, danças. E o folclore brasileiro se originou pela mistura de índios, negros e brancos. Essa integração de conhecimentos foi sendo transmitida de uma raça para outra, formando a nossa identidade cultural. E é com o objetivo de promover a paz entre os povos que são organizados eventos como o Festival Internacional de Passo Fundo, em muitos países. O número passa de 350 no continente americano. Ontem à noite, o festival aqui de Passo Fundo recebeu importantes autoridades. Veja como foi. As raízes de cada delegação presente no Festival do Folclore, usos, costumes, crenças, emergem nas danças, nas músicas, nos gestos, no ritmo sincronizado dos movimentos.
y así te verán bailando en cada amanecer, como mentira la risa muy adentro de tu ser. A indumentária é repleta de detalhes apresentados pelos representantes de diferentes países fazem o público sentir, a cada momento, a identidade cultural de um determinado povo. E cada rosto no Casarão da Cultura é contagiado pela energia da festa, pela alegria. O presidente mundial do CIOF, eleito em Zacatecas, no México, no ano passado, está prestigiando o Festival de Passo Fundo pela primeira vez e ficou impressionado. De acordo com Felipe Bossan, o evento está entre os maiores realizados pelo CIOF no continente americano. Festival extraordinaire, notre réseau. A rede CIOF, colaboradora da Unesco, formada por uma centena de países, está orgulhosa de ter um festival como este, que vem grupos de todo o mundo aqui para este congressamento de fraternidade entre os povos. Já Maria Socorro Maciel, presidente da Seção Nacional do Brasil do CIOF, há 10 anos vem ao município participar do festival. Muito bom ver tanto o trabalho da equipe, como o trabalho de pesquisa e principalmente o público que vem de crianças, adolescentes e adultos. Só assim nós vamos realmente conseguir a paz, porque a paz só conseguimos quando nós conseguimos nos congregar, nos encontrar e falar a mesma linguagem, mesmo falando idiomas diferentes. Muitos visitantes ilustres, autoridades de outros estados e de outros países conhecendo o festival e falando bem de Passo Fundo. É isso que é o mais importante, levar uma imagem positiva que é verdadeira da nossa terra. Pessoal, então, como nós percebemos, isso aqui é um documentário da TV UPF, não é nós que fizemos o documentário. Mas vejam a importância daquilo que a representante aqui do Brasil diz. Se nós quisermos a paz, portanto, para algumas pessoas, quando falam e se referem a folclore, eles se referem a crendices, se referem a coisas menos importantes, como se... isso não é científico, isso não é oficial, isso não é... Mas vejam o que está por trás. A busca do entendimento para que os povos possam se reconhecer e nas diferenças reconhecer as suas riquezas e podermos passar a viver de forma coordenada, de forma ordenada e de forma pacífica. Que é o que nós todos queremos, todo o nosso trabalho aqui, como legisladores e como legisladora, vereadora Cláudia, é nós construirmos, influenciarmos e participarmos da construção de políticas públicas, onde as pessoas possam viver bem, onde as pessoas possam ser felizes. Então, a 13ª edição do Festival de Folclore que se avizinha, é importante que se registre, né, Paulo, que ele só é possível graças a lei de incentivo à cultura, que nós temos no nosso Brasil, e que foi conquistada a peso pesado de luta, de organização, de reivindicação, e que criou uma ferramenta, que ainda tem problemas, mas criou uma ferramenta que possibilite que empresas particulares e empresas públicas possam investir na cultura. Nós tivemos o privilégio de poder, junto com o Paulo, no ano passado, irmos também a Porto Alegre, buscarmos viabilizar também mais um patrocinador, mais um recurso de uma empresa pública, e conseguimos êxito no ano passado no lançamento desta edição, né, Paulo, o senhor lembra, e agora se confirmou. Então, graças ao esforço da equipe, capitaneada pelo Paulo, e com todo esse exército que a gente se referiu, se buscou viabilizar e se torna uma realidade bem próxima de nós, e estamos iniciando, praticamente iniciando. Como eu falei, as delegações já estão chegando, já estamos sentindo o cheiro, o ar, a ginga, a cultura, o jeito diferente de ser. Então, nossa cidade vai ser tomada por isso. O público atingido neste último festival foram 124 mil pessoas.
Os espetáculos correram no Circo da Cultura, com capacidade de até 6.000 pessoas, muitos aconteceram na rua, em vários espaços. Este ano, com certeza, nós teremos novidades e seremos surpreendidos positivamente, não é verdade, Paulo? Onde nós vemos talentos, expressões de nossa terra, de nossa cidade, trabalhando, buscando e zelando para que, de fato, isso aconteça. Então, eu, pedindo licença aos vereadores e à vereadora, eu quero aqui agradecer a toda a equipe organizadora do Festival de Folclore, para que a comunidade que nos acompanha, nos assista, possa também ter a percepção da grandeza que é esse trabalho. Agradecer também a todo o público que se envolve, agradecer aos nossos artistas também locais, agradecer àqueles que de fora trazem a sua riqueza para nós, não riqueza talvez monetária, mas a riqueza cultural, a riqueza humana, a riqueza social, a riqueza de fato, o potencial de humanização que o festival vai produzindo, vereador Alex. Também agradecer às empresas, sejam elas públicas ou privadas, que também entendem e por isso vão destinando os recursos também. Então, quero deixar muito fortemente registrado este agradecimento a todos e o convite, 12 a 20, participemos. O Festival do Folclore já é nosso. Dito isso, também nos minutos que me restam ainda, eu gostaria de também partilhar com os vereadores, a vereadora e a comunidade, um outro tema importante, vereadora Cláudia, vereador Rufa, vereador Sidney, vereador Dalalana, nós que compomos a SEBS, nós vemos várias reuniões, vereadores, discutindo sobre a questão do município de Passo Fundo poder avançar na questão, na qualificação da assistência social e nós podermos avançar especialmente na questão da segurança alimentar. Então, nós fizemos várias reuniões, ouvindo as pessoas envolvidas, construindo, buscando legislação para que o município de Passo Fundo possa aderir ao CISAM, que é o Sistema Nacional. Quando nós estivemos em Brasília para tratar da questão aeroportuária, junto com o vereador Paulo Neckel, junto com o vereador Patucci, a vereadora Cláudia e eu, tratando lá também já com quem tem a pasta na mão, que possa também destinar recursos para esse, fomos abrindo caminho para isso também. E hoje, vereadora e vereadores, Vossa Excelência justificadamente marcou presença lá no passamento do fuzinato, o vereador Sidney não conseguiu chegar, mas estava representante do gabinete, o vereador Dalalana chegou depois. Nós revisamos, então, todo o processo, finalizamos a minuta do projeto de lei. Já nessa minuta do projeto de lei, nós já incluímos a criação do fundo, de fato, municipal de segurança alimentar e nutricional. Deixamos ele de forma bastante genérica, mas bem organizadinho. E já também finalizamos a indicação que vai para o município. Nós, vereadores, não podemos apresentar esse projeto de lei. Ele teria vício de origem. Então, nós vamos entregar. E o que foi definido, vereadora Cláudia, vereador Rufa, vereador Sidney, Dalalana e os demais vereadores e a comunidade, é que nós... O doutor Alessandro, que fez a redação para nós a partir da última reunião, nós hoje revisamos, fizemos mais algumas sugestões, e aí ele vai fazer essa redação final e nós vamos colher as assinaturas e vamos marcar uma audiência, vereadores, para nós fazermos uma entrega solene, onde participa o pessoal que se envolveu na construção dessa legislação e a SEBS, e se algum vereador quiser nos acompanhar, está livre, sem problema nenhum, mas nós vamos marcar para nós, aos moldes do que fizemos com o Plano Municipal de Educação, vamos fazer uma entrega oficial para o prefeito, dizendo da importância e da possibilidade do município trabalhar isso. Eu tenho 3 minutos de vereador? Não. Tem 3 de vereador, por favor? Concedido, vereador. Obrigado, presidente. Então, nós vamos estar fazendo uma entrega oficial para o prefeito, pedindo, se possível, que tenha agilidade na revisão lá e que ele nos encaminhe também, se possível, em regime de urgência,
para que a gente possa chegar ao final do ano com esse projeto aprovado e nós conseguirmos organizar no município de Passo Fundo tão sonhado banco de alimentos, que vai qualificar em muito. Pois não, vereadora? Vereador, só para complementar e dizer que esse trabalho, quando a gente trabalha unido, dá certo, já é uma experiência nossa da SEBS, mas dizer que o vereador Paulo Neckley já comunicou que o secretário Caio disse que, assim passando o período eleitoral, está disponível, inclusive com o recurso para o plano, para o banco de alimentos. E, por outro lado, dizer que nós estamos solicitando ao Executivo, já fizemos as tratativas com a Janaína, que é a coordenadora dos conselhos, para a nossa lei orgânica garantir o Conselho de Segurança Alimentar, porque ainda não tem. Então, nós estamos caminhando todos para o mesmo lado e acredito que quem ganha vai ser Passo Fundo, em especial, né, a saúde aí de todos. Perfeito. A vereadora lembra bem, foi encaminhado, presidente, também a assessora da comissão já está elaborando ofício para que o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, então seja agora também incluído na lei orgânica, junto no pacote que vai ter de mudanças agora, e são vários conselhos que não constam, porque a lei orgânica está desatualizada. Então, penso, vereadores, vereadora e a comunidade que nos acompanha, que nós vamos estar dando um grande passo na qualificação da assistência social. Nós já está em tratativas finais a regularização dos benefícios eventuais. Então, é um processo, é um projeto, então os benefícios eventuais que vai atender os mais necessitados, os mais humildes, os mais pobres, os mais deixados de lado, e com esta legislação, presidente Patucci, nós estamos dando um grande passo e uma grande contribuição para a administração municipal de Passo Fundo na qualificação da assistência social, criando, de fato, este projeto que cria os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, o SISAM, e define também, de fato, o fundo que possa depois financiar o banco de alimentos. Então, Passo Fundo, através da Câmara de Vereadores, e esse foi o acerto que foi feito, presidente Patucci, com o Executivo, através do doutor Adolfo, ele diz, tragam para nós, se vocês puderem, tragam o projeto redondinho, isso agiliza, isso facilita bastante para nós. Então, nós fizemos o tema de casa, ele está prontinho, só falta a última redação ser feita, até amanhã fica pronto, colhemos as assinaturas, marcamos a audiência, vereador Dalalana, e vamos fazer a entrega oficial. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos, de todas. Paulo, agradeço muito, porque a tua presença aqui, ela é, assim, o rosto estampado do Festival de Folclore. Então, nós queremos, Paulo, que tu externe para todo aquele batalhão que vai estar trabalhando contigo nessa 13ª edição, o abraço de todos nós e o reconhecimento da Câmara de Vereadores por todo o bem, por todo o trabalho. Obrigado.